Olá, se você está com dificuldade em estudar língua portuguesa para o Sebrasp, certamente é porque não há direcionamento de estudo. E eu estou aqui para ajudar você nessa trajetória linda aí que deverá ser de sucesso. Então vamos lá. Direcionamento de estudo e cronograma. Muito importante saber quais são os assuntos que estão sendo exigidos em provas de 2024. Isso é fundamental. A banca não muda seu perfil, tá? Ela acrescenta alguns detalhezinhos. Por exemplo, o que a banca acrescentou aí em 2024 que não tinha pedido em 2023? Deixe-me colar. Acrescentou atração remota aqui na colocação pronominal. O que mais? Só. O resto está tudo igual a 2023. Tudo igual. Então vamos lá. Coesão, coerência, reescrita de frases e períodos. Isso aqui depende de tudo da gramática, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que aqui nada mais é do que a revisão de todas as aulas gramaticais, de todas as teorias gramaticais que nós estudamos. Coesão, pronome relativo, conjunção, coerência, é lógica, né? E reescrita. Reescrita, eles querem saber quando coloca vírgula, quando tira vírgula, quando substitui o pronome, por exemplo, o pronome onde por em que, ou o pronome que por cuja, e por aí vai. Então, sem susto, tá? Acompanha aqui, siga o fio comigo. Segundo assunto mais pedido, interpretação e compreensão textual. A banca adora a diferença entre interpretar e compreender. De repente você está errando questões por não prestar atenção no comando. Quando pede para interpretar, você tem que inferir, você precisa deduzir, ou seja, você precisa ir além do que está no texto. Quando é questão de compreensão textual, de acordo com o texto, segundo o texto, isso estará no comando, aí você tem que pensar que a ideia está explícita. Ó, lembre-se disso aqui, ó, pense no da compreensão. A ideia está explícita, tá? E essa é a grande pegadinha da banca. Análise sintática, terceiro assunto mais pedido. E eu adoro isso daqui, por quê? Porque se você não souber análise sintática, você certamente errará a questão de período composto, você errará a questão de pontuação, de crase, de concordância, de regência, tá? Para tudo isso, você precisa da análise sintática. E agora, como eu estou acompanhando vários cérebros, né, por causa da mentoria individual, está mais nítido isso. Os meus mentorados que erram questões de pontuação, de período composto, de regência, é porque tem um probleminha na análise sintática. E normalmente esse probleminha da análise sintática está em não saber fazer pergunta ao verbo, em não saber encontrar o sujeito, o complemento verbal. Tudo isso é imprescindível para que você acerte questões, para que você entenda a nossa língua. E um detalhe importante, né? Nós estamos falando sobre a nossa língua. Então não pode ser difícil. Eu não vejo lógica nisso, porque nós nos comunicamos através dela. Então você tem que começar a enxergar a prova de língua portuguesa de outra maneira, porque você consegue falar, você consegue se comunicar, você escreve a língua portuguesa. Então tem que ser fácil, tá? Já enfie isso aí no seu cérebro. Quarto lugar, pontuação. Pontuação normalmente vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, né? A questão da intercalação, do deslocamento.
Período composto e conjunção. Período composto não tem como. Precisa saber as orações coordenadas, as orações subordinadas, precisa saber conjunção integrante. Fundamental, não tem como fugir disso na vida. Pronome relativo, colocação pronominal, crase, concordância, semântica, né? O significado das palavras no contexto. Redação oficial, TSE, acho que não vai pedir redação oficial, né? Mas mesmo assim é interessante fazer algumas questões, porque tem um detalhezinho lá no edital que fala de alguns tipos de texto, alguns, então, como vai ser um concurso unificado, eu acredito que vai pedir algum detalhezinho. Então, estudar a mais é bem melhor do que errar questão por não ter estudado. Regência e verbo. Esses são os assuntos exigidos em provas de 2024, tá bom? Em provas de 2023, mudou muito? Não mudou muito, não. Mesma coisa, só que acrescentaram aqui, em 2023, eles pediram acentuação. Então, eu acredito que nas próximas provas pode ser pedido esse assunto também. E como é que a banca pede acentuação? Normalmente é questão das regras, né? Por exemplo, as palavras herói, cômoda, sei lá eu o quê, seguem as mesmas regras de acentuação, né? Então é isso, é só fazer aquela tabelinha básica lá, que você já está esperto, né? Você já sabe como é que faz essa tabelinha e resolve a questão bem fácil, tá bom? Então não houve diferença, eu coloquei aí essas duas tabelas para você perceber que a banca realmente não mudou muito. E aí vem o mais importante: como é que você irá estudar isso, né? Porque, eu tenho dúvida em período composto, então eu vou estudar período composto. Não é assim que funciona. Eis o cronograma, é aqui que vai virar a chavinha para que você consiga acertar as questões de língua portuguesa. Você precisa seguir esta tabelinha aqui, porque se você atropelar, você não irá obter êxito nos estudos. É aqui que está o segredo. Então, por exemplo, acentuação, que é a parte de fonologia. Você precisa começar lá da acentuação, depois vai para a ortografia, depois vai para a semântica, e aí quando entra na morfologia, nas classes gramaticais, precisa saber lá as outras classes gramaticais? Precisa. Só que a banca mais pede pronome e verbo. Claro, você precisa saber o que é um artigo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, mas a banca não vai pedir picuinha sobre isso, não, tá? Porque é uma banca num grau mais elevado, né? Ela quer mais o seu pensamento, o seu raciocínio do que a decoreba, embora peça algumas decorebinhas também, mas à medida que você vai fazendo questões, você vai descobrindo que a banca se repete, tá? Então, eu peço para que você sempre siga esse cronograma, porque se você tiver um probleminha por aqui, ó, aqui para baixo, coisão, coerência, pontuação, provavelmente esse problema mora aqui, ou no pronome, ou no verbo, ou na análise sintática, ou nos três. Se você resolver isso aqui, você não vai errar o restante, tá? Eu dou certeza disso. Quando tiver lá no edital redação oficial, por favor, estude por questões recentes. Porque se você pegar a questão de 2018 para trás, você vai pegar o manual de redação antigo, né? Porque ele foi atualizado em dezembro de 2018. Então, por favor, questões recentes. Aliás, sempre questões recentes, tá bom? E como é que vai ser a sua viradinha de chave aí para começar a acertar questões de língua portuguesa? Você irá inverter a ordem que você sempre fez. Aqui está o segredo. Normalmente, né, quem chega aqui já chega assim.
Eu quero teoria. Teve alguém que disse assim: Nossa, Duda, mas por que as aulas só possuem 6 horas? Por quê? Porque não tem blá blá blá. Porque as aulas, elas devem ser, né, objetivas. Sabe, o que você precisa saber para acertar questão na prova. Você não vai fazer um curso de letras, você só vai prestar um concurso em que você precisa acertar as questões de língua portuguesa. É isso. Então, o que é muito importante você fazer? Partir da prática para a teoria, tá? Então, você irá fazer questões. Eu acho, se estiver iniciando, né, fazer por assuntos. Agora, se você já for concurseiro raiz, sem necessidade, pode pegar a prova inteira. Pega a provinha recente, resolva essa prova. Aí, o que errou, você volta à teoria, tá? Não faça teoria, não fique estudando teoria antes de fazer a prática. Não faça isso, tá bem? Você vai ganhar muito tempo. E aí, como é que eu vou conseguir treinar? Aqui está o segredo. Questões, 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 e mais questões, mais questões, mais questões. Tá bom? É aquela velha história. Bundinha na cadeira, cérebro concentrado e bora ser feliz. Tá bem? Eu espero ter ajudado você. Não é difícil, tá? Não é difícil. Eu só quero que você entenda isso. Não é difícil. É muito possível. Opções de estudos. Você pode estudar por mentoria individual, você pode estudar pelo projeto aprovação, que é um estudo solo, você pode estudar por livros, você pode estudar sem ser nenhuma opção dessas, mas contanto que você estude certo, tá? Se seguir essas dicas, eu tenho certeza de que dará bom, tá bem? Beijo, siga firme, sucesso e se muita gente consegue, você também poderá conseguir. Beijo, espero ter ajudado.